Bom dia, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula da semana e agora teremos a nossa aula de geografia. Portanto, já estejam aí com o livro didático de geografia em mãos, lápis, borracha, para que vocês possam acompanhar a nossa aula. Fiquem atentos também agora aí na telinha, já vou estar aqui compartilhando os slides para a nossa aula de hoje. Fiquem bem atentos. Vamos iniciar então, crianças, terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Observem na telinha a agenda do dia. Para a sala, nós utilizaremos o livro nas páginas 76 a 79 e para casa, livro na página 79, mais atividade complementar no caderno. Estarei, no final da aula, explicando melhor sobre essa atividade complementar no caderno, ok, crianças? Vamos iniciar a partir da página 76. Então, abram o livro na página 76. Vamos iniciar um novo conhecimento sobre energia elétrica. Então, acompanhe a leitura, eu leio daqui, você lê daí da sua casa e vai dar tudo certo. Vamos iniciar. A energia elétrica ilumina os ambientes, facilita a conservação de alimentos, permite o uso de diversos meios de comunicação e o funcionamento de aparelhos elétricos, entre muitas outras atividades. Com certeza, crianças, vejam aí a importância da energia elétrica para a nossa vida de forma em geral, para todas as pessoas de todos os lugares. Como foi mencionado no primeiro parágrafo, que a energia ela serve para iluminar os ambientes. Na nossa casa mesmo, nós temos várias lâmpadas por toda a casa, em todos os compartimentos da casa, para quê? Justamente para iluminar o ambiente quando necessário. Durante o dia, não é muito necessário, mas durante a noite, quando não temos mais a luz do sol, o ambiente fica escuro e as lâmpadas, elas estão lá nesse local da nossa casa, exatamente para iluminar o ambiente. E essas lâmpadas, elas funcionam por meio da energia elétrica. A energia elétrica também, como foi mencionado, facilita a conservação de alimentos. Como assim, professora Andréa? Por exemplo, nós temos na nossa casa a geladeira. A geladeira é um eletrodoméstico que funciona por meio da energia elétrica. Então, veja aí a importância. Nós precisamos dessa geladeira para guardar os alimentos para o nosso uso. A geladeira conserva o alimento, que também, no caso, a geladeira funciona por meio da energia elétrica. Outra necessidade que nós temos, para o uso de diversos meios de comunicação, por exemplo, o celular. O celular nós utilizamos como meio de comunicação. No entanto, nós precisamos carregar o celular. Se o celular estiver descarregado, ele não vai funcionar. E nós colocamos o celular exatamente para carregar por meio da energia elétrica. Então, meus amores, percebam a extrema importância da energia elétrica para a nossa vida de forma geral. Vamos continuar aí a leitura. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil vem de onde? Vem das usinas hidrelétricas. É isso mesmo. Então, esse tipo de energia tem várias vantagens. Que tipo de energia, professora Andréa? Esse tipo de energia que vem das usinas hidrelétricas. Mas o que é uma usina hidrelétrica, professora Andréa? É a construção que gera energia elétrica a partir da força da água dos rios.
ok? Então, esse tipo de energia tem várias vantagens, pois aproveita os grandes volumes de água de alguns rios brasileiros e polui menos o ar do que a queima de combustíveis, como o petróleo e o carvão mineral. Como assim, professora Andréa? Então, quer dizer que a energia elétrica ela pode ser gerada de várias formas? Sim. Então, por meio de usinas hidrelétricas, que nós acabamos de ler, que na usina hidrelétrica é o quê? A construção que gera energia elétrica a partir de quê? Da força da água dos rios. Que nesse caso, por meio da força da água dos rios, gera-se a energia elétrica para nossas casas. E que polui menos o ambiente. Essa forma de gerar energia elétrica por meio das usinas hidrelétricas, que é através da força da água dos rios, não polui tanto o nosso ambiente como por meio da queima de combustíveis, como o petróleo e o carvão mineral. Vou apresentar para vocês agora a imagem de uma usina hidrelétrica para que você possa entender melhor, possa compreender melhor. Vejam aí, crianças, nós temos duas imagens de usinas hidrelétricas. Elas são enormes, vejam aí exatamente, temos aí os rios. Então, essa imagem da esquerda é da usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é binacional. É uma das maiores usinas hidrelétricas do nosso país. Então, vejam que ela possui toda uma estrutura para que essa energia elétrica seja gerada por meio da força da água, por meio da força da água dos rios. Então, a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, essa imagem à esquerda, uma das maiores do Brasil, ela está localizada no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Observem aí a imagem da direita. É a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira em funcionamento, é a de Tucuruí, imagem à direita. A de Itaipu, crianças, ela é maior, porém, ela não é 100% nacional, como nós vimos aí. Ela está localizada no Rio Paraná, a de Itaipu, porém, no trecho de fronteira entre o Brasil e Paraguai, diferente da hidrelétrica de Tucuruí, que é 100% nacional. Mas vejam aí, observem bem a estrutura dessas usinas hidrelétricas que foram totalmente construídas para que a energia elétrica fosse gerada por meio exatamente da força dessas águas, da força das águas dos rios. Ficou melhor, né, de compreender com a visualização da imagem. Muito bem, crianças. Então, vamos para mais uma imagem. A queima de combustíveis, como madeira, gás natural, petróleo ou carvão, vem sendo utilizada há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica. Só uma observação, crianças, essa imagem que eu apresentei para vocês das usinas hidrelétricas e essa agora da queima de combustíveis não está no livro. Eu acrescentei para ampliar o conhecimento de vocês, para que vocês tenham um entendimento, uma compreensão cada vez maior, cada vez mais ampliada do assunto que nós estamos abordando hoje, ok? Então, prestem atenção somente nos slides por enquanto. Deixa o livrinho aí do lado e vamos prestar atenção agora para a explicação dos slides. Então, vejam aí a queima de combustíveis. Por isso que na leitura do primeiro parágrafo, da primeira página do livro, foi mencionado que esse tipo de energia elétrica gerada por meio de usinas hidrelétricas, por meio da força dos rios, não polui, nós temos, no caso, é mais vantajoso
do que essa energia gerada por queima de combustíveis. Por quê? Porque essa energia gerada por meio de combustíveis, de uma certa forma, polui o ambiente. Vejam aí o ar poluído saindo dessas usinas. Por quê? Porque está tendo a queima dos combustíveis, como madeira, eles estão queimando madeira, ou gás natural, petróleo, ou carvão. Então, vem sendo utilizado há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica. Queimamos gás butano para cozinhar, gasolina para mover os carros e carvão para produzir energia elétrica. Então, existe também esse tipo de energia elétrica gerada por meio da queima de combustíveis. No entanto, realmente existe uma desvantagem, que é a poluição do ar. Vamos continuar. Agora, eu vou apresentar para vocês, crianças, um vídeo de como funciona uma usina hidrelétrica, ok? Então, percebam aí, prestem bem atenção na explicação do vídeo, para nós entendermos cada vez mais sobre esse funcionamento de uma usina hidrelétrica, certo? O vídeo está abrindo, sempre demora um pouco, vocês sabem, então tenham um pouquinho de paciência para que nós possamos visualizar esse vídeo agora, ok? Vamos lá, já vai começar. Vamos entender mais ainda sobre esse funcionamento de uma usina hidrelétrica. Atenção. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio. Então, crianças, vocês viram aí como funciona uma usina hidrelétrica. Existe toda uma estrutura e que, no caso, como eles utilizam a água dos rios, existem grandes vantagens, pois não polui o ambiente. Vamos agora continuar nossa aula
Vamos agora continuar nossa aula, ainda na página 76, tá? Vamos acompanhar a leitura. No entanto, ela também apresenta problemas. Um deles é prejudicar a qualidade da água dos rios. Para gerar energia, a água do rio é represada. Então, nós estamos vendo aí uma pequena desvantagem no caso da usina hidrelétrica. Assim, em vez de seguir o curso do rio, ela fica parada por um tempo nos reservatórios. Nos casos em que a vegetação não foi retirada antes da formação do lago artificial, a sua decomposição afeta a qualidade da água. Isso aconteceu, por exemplo, nos casos das hidrelétricas de Tucuruí, no Pará, Balbina, em Amazonas, e Santo Antônio, em Rondônia. Observe a fotografia. Veja aí uma floresta inundada pela barragem da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia, em 2016. Então, continuando, vamos agora para a coleta e destinação dos resíduos, crianças, na página 77. Vejam aí a página 77 do livro didático, sobre coleta e destinação dos resíduos. Acompanhe a leitura. Todos os dias, principalmente nas grandes cidades, onde vivem muitas pessoas, são produzidas toneladas de resíduos de diferentes tipos, secos, como embalagens de vidro e plástico, garrafas, latas, papel, entre outros, e úmidos, como restos de alimentos, resíduos de banheiro. Então, os restos de alimentos também são chamados de resíduos orgânicos. Toda essa quantidade de resíduos gerada pelas atividades humanas precisa ter um destino adequado. Do contrário, pode contaminar o ambiente, deixar os lugares mal cheirosos e atrair insetos e outros animais transmissores de doenças para as pessoas. Por isso, a coleta e a destinação do lixo são consideradas serviços públicos essenciais, que inclusive, crianças, nós já estudamos sobre essa situação de serviços públicos, sobre esse conhecimento de serviços públicos em aulas anteriores, que são de extrema importância para o bem-estar da população, como a exemplo agora da destinação do lixo, que se não houver uma coleta, se esse lixo não for destinado para um local apropriado, nós podemos ter sérios problemas, porque se esse lixo ficar acumulado nas ruas, além de causar um mau cheiro, vai atrair muitos insetos, vai atrair muitos animais que transmitem doenças. Então, de fato, é de extrema necessidade que esse lixo tenha um destino e por meio exatamente do serviço público da coleta de lixo nas ruas das nossas cidades, né? Então, continuando na mesma página 77, para onde vão os resíduos que descartamos? No Brasil, parte dos resíduos recolhidos vai para os aterros sanitários. Mas, professor Andréa, o que é aterro sanitário? Eu vou já apresentar para vocês a imagem do nosso aterro sanitário aqui de Fortaleza, tá? Então, parte desses resíduos recolhidos vai para os aterros sanitários, que devem ser construídos longe das áreas ocupadas pelas pessoas, ou seja, geralmente, crianças, esses aterros, eles ficam em um local mais afastados do centro das cidades. Então, nos aterros, eles são depositados entre camadas de terra e de uma manta que não permite que o chorume entre em contato com o solo.
Mas o que é chorume, professora Andréa? Observem aí, tem do ladinho aí a explicação. Chorume é um líquido escuro de cheiro ruim proveniente da decomposição de restos de alimentos, ou seja, os alimentos que são depositados nos lixos, eles vão sendo decompostos com a medida do tempo que vai passando, eles entram em um processo de decomposição, onde vai apresentando esse líquido, que é um líquido escuro de cheiro ruim, proveniente exatamente da decomposição desses restos de alimentos. Então, por isso que nesses aterros, como foi mencionado aqui nesse parágrafo, eles colocam uma manta, que é exatamente para permitir que esse chorume não entre em contato com o solo, para não contaminar o solo. Assim, evita-se a poluição do solo e das águas subterrâneas. Então, essa manta que é colocada para que o lixo fique por cima, é exatamente para proteger o solo desse chorume e também proteger as águas subterrâneas, que são águas que ficam abaixo do solo. Então, evita-se também o mau cheiro e a proliferação de insetos e outros animais. Então, outra parte dos resíduos gerados no Brasil vai para os lixões a céu aberto. No entanto, recentemente foi criada uma lei que determina que todos os lixões sejam substituídos por aterros sanitários no futuro. Vamos agora, observem aí essa imagem não tem no livro de vocês, tá? Mas vejam aí no slide, crianças, é um lixão do Janguruçu, antigo local onde era despejado há 15 anos o lixo de Fortaleza. Então, há 15 anos atrás era assim. Vejam aí, a céu aberto. Então, dessa forma, realmente não é a melhor forma de se depositar o lixo a céu aberto, prejudicando a saúde da população, principalmente da população vizinha a esse lixão. Então, mas que de fato era dessa forma, o lixão do Janguruçu, que ficava no bairro, que fica hoje, mas está desativado, fica no bairro Janguruçu, aqui na cidade de Fortaleza. Então, vejam aí as pessoas, essas pessoas são os catadores de lixo, então, estão aí realmente tendo esse contato com o lixo que, de uma certa forma, prejudica, tem que ter muito cuidado, porque prejudica a saúde, né? Então, crianças, vejam aí como era antigamente o nosso lixão, era a céu aberto, e dessa forma facilitava muito a contaminação das pessoas dessa forma. Então, houve a alteração, houve a modificação. Hoje, vejam aí, é o novo aterro sanitário de Fortaleza, em Caucaia. Observem aí, crianças, fica no caso, vejam aí, fica em uma área mais reservada, mais distante da população. Então, dessa forma, evita a contaminação. E também vejam aí a manta, uma espécie de plástico, vejam aí, onde é colocada nesse local para que o lixo seja depositado por cima. Exatamente a manta que nós mencionamos agora há pouco. Essa manta, ela serve justamente para proteger o solo e as águas subterrâneas, para que o chorume não desça para o solo. Então, vejam aí, nos aterros, os lixões são depositados entre camadas de terra e de uma manta. Olha aí, é exatamente essa manta que vocês estão visualizando na cor cinza. Essa manta, ela não permite que o chorume, que é exatamente um líquido escuro, de cheiro ruim, proveniente da decomposição de restos de alimentos, ela
ela, no caso, ela não permite que esse chorume entre em contato com o solo. Assim, evita-se a poluição do solo e das águas subterrâneas. Evita também o mau cheiro, evita a proliferação de insetos e outros animais. Então, hoje, nós temos aí, não é mais um lixão a céu aberto, como nós vimos na imagem anterior, há 15 anos atrás realmente era daquela forma, era o lixão do Janguru Sul, mas hoje nós temos um novo aterro sanitário na cidade de Fortaleza, no caso fica em Caucaia, o novo aterro sanitário de Fortaleza, mas que fica em Caucaia. Observem o local mais apropriado e com todos os cuidados necessários para evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. E também para evitar a contaminação também das pessoas em volta, em torno do local. Vejam aí ainda na página 77, agora sim, essas imagens são do livro didático, no entanto, são já aterros sanitários de outros municípios. Vejam aí essa primeira imagem do lado esquerdo, estamos aí apresentando o aterro sanitário no município de Maceió, no estado de Alagoas, é uma foto de 2014, vejam aí eles colocando também a manta, vejam crianças. E essa imagem do lado direito é de um lixão na periferia da cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Olha aí a diferença, crianças. Essa não é a forma adequada de depositar o lixo. Realmente é necessário a forma adequada que nós vimos como exemplo do caso do aterro sanitário nosso de Fortaleza, que fica em Caucaia, que tem que ter todos os cuidados necessários para depositar esse lixo. E não mais em céu aberto, como na foto que está sendo apresentada aí do lado direito. Vamos continuar com com os nossos conhecimentos de hoje. Agora, na página 78, crianças, coloquem aí na página 78, sobre reciclagem e reutilização de resíduos. Vamos lá iniciar mais uma leitura. Será que tudo que mandamos para o lixo não tem mais utilidade? Grande parte do que jogamos fora pode ser reciclado ou reutilizado. Vocês sabiam disso? Então, os resíduos orgânicos podem ter como destino as usinas de compostagem. Lá, eles são transformados em adubo, utilizado na agricultura para melhorar a quantidade do solo. Então, crianças, vejam aí a reutilização do alimento. Resíduo orgânico são aqueles restos de alimentos que podem ter um destino, sim. Que no caso agora mencionado, eles podem ser levados para as usinas de compostagem, que são usinas específicas para reutilizarem esses resíduos orgânicos, que são os restos de alimentos, que são transformados em adubos. E esse adubo é utilizado onde? Na agricultura, para melhorar a qualidade do solo. Então, vejam aí a importância dessa reutilização de resíduos. Então, continuando, o que não é orgânico também pode ser destinado à reciclagem. Ou seja, o que não é resto de alimento, o que não é resíduo orgânico, também pode ser reutilizado e reciclado. Nesse processo, os resíduos secos coletados são separados de acordo com os materiais, como papel, vidro, plástico ou metal, e encaminhados para a fabricação de novos produtos. Algumas cidades brasileiras adotam essa prática. Com isso, diminui-se a quantidade de lixo e também a retirada de recursos naturais para a fabricação de novos produtos. Vejam aí a imagem do lado direito, lixeiras para os resíduos secos e orgânicos no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2014. Então, a separação do lixo
ela realmente facilita a reciclagem dos materiais. Então, esse modelo de lixeira existe em todos os lugares. Então, que é de extrema importância para a reutilização, para a reciclagem dos resíduos, tanto orgânicos como os resíduos que não são orgânicos, que são aqueles resíduos secos. Exatamente, vejam aí essa importância, existe cada lixeira para o seu determinado resíduo. E cada lixeira tem a sua cor específica para determinado resíduo, como nós vemos aí na imagem. De acordo com os materiais, como o papel, para o papel, existe uma cor determinada, existe uma lixeira determinada. Para o vidro, já é outra cor. Para o plástico, metal. Então, crianças, realmente é importante nós termos esse cuidado de separar o lixo para que ele seja reciclado, para que ele seja reutilizado. Isso evita que novos produtos sejam fabricados e isso evita que os recursos naturais sejam preservados em nossa natureza. Por quê? Porque se esses resíduos não forem reutilizados, não forem reciclados, as pessoas, a sociedade, ela vai retirar mais ainda esses recursos da natureza, causando grande impacto para a nossa natureza de forma em geral, e isso não é bom. Isso vai causar realmente grandes, sérios problemas para a nossa natureza de forma em geral. Então, crianças, vou apresentar para vocês agora um vídeo sobre esse processo de reciclagem. Vocês vão entender por que a reciclagem é tão importante. Vamos lá? Observem aí. O vídeo está abrindo. Eu coloquei aí no slide, crianças, o link desse vídeo para que depois vocês possam assistir com mais calma. Vocês podem assistir mais vezes, inclusive, e obter um maior entendimento. Vai começar. É bem interessante esse processo de reciclagem. Vamos lá. Você viu as novas lixeiras para a coleta seletiva de lixo que puseram na praça? Uma diz vidro, uma outra papel e na outra plástico. Eu não vi. E para que são? É que a minha mãe comprou umas bolachas para mim. E quando fui jogar fora a embalagem, vi essas lixeiras. Será que tem alguma coisa a ver com o que estivemos vendo na aula? Que tarefa tinham para hoje? Tínhamos que ver que coisas jogamos no lixo das nossas casas. E o que foi que vocês descobriram? Na minha casa, jogamos fora restos de comida, papéis que já não servem mais, garrafas de plástico e algumas coisas de vidro. Muito bem. Então alguém pode me dizer exatamente o que chamamos de lixo? É tudo aquilo que já não serve mais e que queremos tirar das nossas casas. É claro. Agora eu proponho que imaginem o que aconteceria se vocês não pudessem tirar o lixo de dentro das suas casas e tivessem que pensar em como evitar que o lixo se acumulasse e se decompusesse. A minha mãe tem 2 baldes de lixo. Em um deles, ela joga o que sobra das saladas, cascas de ovo e esse tipo de coisa. E quando já tem bastante, enterra no vaso onde tem minhocas. E por que ela faz isso? Porque as minhocas se alimentam dos restos de comida e deixam a terra muito boa para as plantas. Muito bem. Isso que você nos conta chama-se reciclar. Isto é, fazer uma coisa que já não serve voltar a ser útil de alguma maneira. O lixo é um dos grandes problemas das cidades. Se pensarmos que em uma cidade vivem milhões de famílias, a quantidade de lixo produzida por dia é muito grande e ele começa a se acumular em diferentes lugares. Por isso é muito importante que parte desses resíduos volte a ser utilizado. Desse modo, a quantidade de lixo será menor. Os restos de plástico ou de vidro, por exemplo,
que podem ser fundidos para fazer outros materiais. Um outro processo pode fazer papéis velhos coletados se transformarem em papéis novos. Se todos nós reciclássemos nosso lixo, estaríamos colaborando com o meio ambiente. Isso mesmo. Eu falo dessa história de reciclar, me deixa muito animado. Então, o que eu posso fazer? Você pode separar o lixo que joga fora, porque não é a mesma coisa reciclar comida, plástico ou vidro, como as lixeiras da praça. Já estou entendendo. Por isso, tem uma dizia vidro, na outra dizia plástico e na outra papel. É o primeiro passo para reciclar, separar o lixo. Agora estou me lembrando, essas lixeiras tinham um símbolo. Que símbolo? Umas flechas que formavam um círculo. Sim, esse é o símbolo da reciclagem. Você usa e volta a usar a coisa, como um ciclo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de... Pronto, crianças. Olha só, vocês entenderam? Deu para realmente ampliar o nosso conhecimento sobre esse processo de reciclagem. No vídeo, nós observamos que existe um símbolo da reciclagem. Esse símbolo, inclusive, ele está nessas lixeiras, que existe uma cor para cada resíduo, informando o tipo de resíduo a ser despejado em cada lixeira para facilitar a reciclagem, para facilitar a reutilização desse lixo, pois se ele já estiver separado da forma adequada, facilita bastante o processo de reciclagem. Vamos agora, continuando na página 78 do livro didático, página 78, temos a informação agora sobre as latinhas de alumínio. As latinhas de alumínio são prensadas, vejam aí a imagem do Centro de Reciclagem de Alumínio no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2015. Então, as latinhas de alumínio são prensadas, formando grandes pacotes, mais fáceis de transportar para o local onde elas serão transformadas. Depois de muitos processos, as latinhas usadas e recicladas se transformam em novas latinhas. Observem aí as novas latinhas, todas essas latinhas sendo prensadas. No caso aí, facilita o transporte de um local para outro, para que elas sejam transformadas e recicladas em novas latinhas. Então, como é importante, crianças, como é importante, vejam aí a necessidade dessa reutilização do lixo, essa reutilização, essa reciclagem, que de fato existe, que de fato é real, mas muitas vezes nós não damos importância. Nós não nos preocupamos em separar o lixo da nossa casa de forma adequada para esse processo da reciclagem. Nós não nos preocupamos, muitas vezes, muitas pessoas, infelizmente, não se preocupam nem em jogar o lixo na lixeira, muito menos na lixeira adequada para a reciclagem. Então, que isso sirva de reflexão para nós termos esse cuidado, para que nós possamos compreender a real importância dessa coleta seletiva do lixo, da reutilização e reciclagem do lixo da forma correta, que de forma geral causa um bem enorme para o meio ambiente. E nós somos responsáveis, sim. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Vamos agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês, outro vídeo, sobre o processo de reciclagem das latinhas de alumínio. Eu apresentei para vocês aí a imagem do livro, desse transporte, como as latinhas elas são colocadas, embaladas e como são transportadas, mas agora vocês vão conhecer melhor como funciona esse processo de reciclagem dessas latinhas de alumínio, para que vocês
possam entender melhor, para que vocês possam ter uma compreensão mais profunda sobre esse processo de reciclagem das latinhas de alumínio. E que por meio desse entendimento, nós possamos ter um cuidado maior agora. É o material mais reciclado no Brasil. 91,5% de todas as latinhas consumidas no país acabam voltando para a indústria. Essa é a maior taxa de reciclagem do mundo. A reciclagem em si é um processo simples. Os sucateiros ou os depósitos de lixo reciclado recebem as latinhas dos catadores, vendem para as fundições, para as fábricas de látex, montadoras ou siderúrgicas. Giovanni Elias da Costa, de 65 anos, é um dos fornecedores regulares de sucata nesse centro de coleta em São Paulo. Depois de descarregadas, as latinhas iniciam o processo de reciclagem. Na primeira esteira, que funciona como um ímã, são retidas as latas que possuem algum outro tipo de metal, ou pregos, ou fios. Logo depois, os funcionários selecionam visualmente o material. Tiram das esteiras tubos de laque, plásticos e todo outro tipo de material. Feita a seleção visual, as latas são expiradas dentro de uma gaiola. As mais pesadas, que estão com alguma sujeira, caem em uma lixeira. E as mais leves seguem para a máquina de compactação, que lembra o trabalho feito pelo robozinho do filme Wall-E. Aqui nesse centro de coleta é possível processar até 40 toneladas de latinhas por dia. E a sucata ela já sai pronta como está aqui, direto lá para o forno da fundição. Da fundição, o alumínio segue para as fábricas de latinhas e de lá para as mãos do consumidor. O resto da história a gente já sabe. Em menos de 30 dias, o ciclo volta a se completar. Crianças, deu para vocês entenderem melhor esse processo de reciclagem das latinhas de alumínio? Eu acredito que sim, acredito que abriu o entendimento de todos vocês sobre esse processo, como funciona, como essa latinha ela chega até esse local, como ela é separada, como é feito de fato essa reciclagem e de que de fato nós percebemos agora, nós entendemos esse processo e que ficou muito claro, fica cada vez mais claro a importância da reutilização, da reciclagem desses resíduos para a nossa vida, para o nosso meio ambiente. O meio ambiente agradece. Então, crianças, vamos aí agora para a página 79 do nosso livro didático. Vamos continuar a nossa aula, vamos continuar a nossa leitura. Vejam aí a imagem de algumas garrafas PET e ao lado nós temos uma camiseta que foi produzida a partir da reciclagem de garrafas de plástico. Como assim, professora Andréa? Garrafas de plástico produzir uma camiseta? Vamos conhecer melhor sobre isso. Outra parte do que descartamos pode ser reutilizada. São exemplos: potes de sorvetes e recipientes de vidro, que depois de limpos servem para guardar objetos ou alimentos. Ah, crianças, eu guardo, viu? Eu confesso que eu utilizo sim. Eu utilizo aqueles potes de sorvete que a gente compra no mercantil e eu guardo sim, eu lavo, limpo direitinho e reutilizo para guardar objetos em casa, guardar alimentos para conservar na geladeira. Eu utilizo sim, eu reutilizo, na verdade. Roupas e toalhas velhas que podem virar panos de chão, eu também faço isso. Sempre uma toalha velha que já foi muito utilizada, que realmente está bem velhinha, começando a rasgar, eu não jogo fora, eu não jogo no lixo. Eu corto e transformo em um pano de chão para reutilizar esse resíduo. Então, nós precisamos agir dessa forma.
Vamos lá. Além de destinar corretamente os resíduos e reaproveitá-los, é fundamental reduzir a quantidade de lixo produzida. Você já reparou na quantidade de lixo que sua família produz todos os dias? Já pensou, crianças, e se nós não reutilizássemos esse lixo? Se nós não realizássemos a reciclagem desse lixo, como seria? Então, vamos agora vou apresentar para vocês um outro vídeo, explicando como a garrafa PET é reciclada e vira camiseta, para que vocês entendam esse processo, porque realmente, de fato, muitos não entendem como que acontece isso, como uma garrafa PET de plástico pode produzir uma camiseta de tecido, como assim? Pois nós vamos descobrir agora, você vai aprender agora como é feito esse processo e que você vai entender melhor toda essa situação para que nós possamos cuidar cada vez mais do nosso meio ambiente. Nesse vídeo, eu vou explicar de forma sucinta como funciona o processo de reciclagem das garrafas PET. Você sabia que uma garrafa PET leva cerca de 450 anos para se decompor no ambiente? Pois é. E, além disso, se ela for descartada de forma inadequada, ela pode causar enchentes e reduzir de forma drástica a vida útil dos lixões. E a reciclagem da garrafa PET é um ótimo aliado contra esses problemas ambientais. Vamos ver como é que funciona? Essa ilustração mostra de forma simples como funciona o ciclo de reciclagem da garrafa PET até virar tecido e, por sua vez, camiseta. Tudo começa na etapa da coleta. É aí que entram os catadores. Eles recolhem as garrafas e levam para o ecoponto mais próximo. Lá nesse ecoponto, elas são destinadas para o início do processo de reciclagem. Aí a gente passa por um processo de seleção, onde as garrafas são separadas por cor, a tampa e o rótulo são retirados, pois eles não fazem parte do processo de reciclagem. Na próxima etapa, todas as garrafas passam por um processo de lavagem, secagem e moagem, onde eles são transformados em pequenos flakes, como esse que a gente está vendo aqui. São pequenos pedaços de plástico picados e já descontaminados. Na sequência, esses flakes são fundidos em uma temperatura média de 300 graus Celsius, são filtrados e as últimas impurezas são retiradas. O resultado são grãos de polímetros de 2 milímetros em média. Esses pequenos chips passam novamente por uma fusão. A fibra resultante ela é 20% mais fina em comparação com a de algodão, por exemplo. Agora é o momento que ocorre a transformação dessa fibra em fio. Por fim, esses fios são utilizados em máquinas de tecelagem industriais, no qual são convertidos em grandes rolos de tecido. A partir desse momento, nós da Recicle direcionamos esse tecido até ateliês de comunidades carentes que trabalham conosco, em parceria com uma ONG. A ONG Ecotece. Essa ONG ela capacita mulheres em comunidades carentes para serem costureiras. E são nesses ateliês, gerando impacto social, que todas as camisetas e peças da Recicle são produzidas. E o resultado de todo esse processo são camisetas super confortáveis e sustentáveis, assim como essa daqui que eu estou usando, ou essa daqui que eu estou por exemplo. São cerca de 8 garrafas de 300 ml utilizadas para fazer uma camiseta dessa daqui, ou 2 garrafas de 2 litros. Dependendo do tecido, a quantidade de garrafas PET utilizadas pode ser ainda maior. Da próxima vez que você utilizar garrafas PET, lembre-se de descartá-la de forma adequada. Você não só estará causando bem para o meio ambiente, como para você mesmo. E não se esqueça, entre no site da Recicle e conheça mais sobre o nosso trabalho e nossos produtos. Até mais. Ótimo, crianças. Que vídeo interessante, muito interessante as informações sobre esse vídeo.
muito interessante todas essas informações. Vamos voltar aqui para o nosso slide da nossa aula, continuando a nossa aula, mas antes eu quero reforçar sobre a importância. Vocês viram todo o processo, entenderam agora como que uma garrafa de plástico, uma garrafa PET, dessas que nós compramos no mercantil, com que vem Coca-Cola, que vem refrigerante, como essas garrafas, elas são recicladas, elas são reutilizadas e são transformadas em uma camisa de tecido. Então, vocês aprenderam, por meio do vídeo, por meio da informação do vídeo, todo esse processo, como é importante a reutilização e a reciclagem desses resíduos. Então, vocês aprenderam que ele passa por um processo de coleta, e lá existe todo um maquinário específico para que esse plástico ele seja transformado em fibra. Vocês viram lá, ele foi transformado em fibra, depois em fio, para que esse fio, ele seja a matéria-prima, no caso, foi transformado em uma matéria-prima para produção de tecido. E vocês viram, o produto final foi uma camiseta de tecido, por meio exatamente da garrafa PET, que foi reutilizada. Então, como é importante para que esse resíduo não, a reutilização, como é importante a reutilização e a reciclagem, para que nós possamos preservar cada vez mais o nosso ambiente, o nosso meio ambiente. E vocês viram que, inclusive, além de preservar o nosso meio ambiente, geram novos empregos. Vocês viram lá costureiras sendo contratadas para a confecção dessa camisa. E não só a confecção das camisas, mas também, no caso, para participar, para colaborar no processo de reciclagem das garrafas. Então, é muito importante essa questão da reutilização, da reciclagem, pois, além de preservar o nosso meio ambiente, nós geramos emprego e renda para a população, para as pessoas que realmente estão necessitando. Vejam aí, crianças, alguns objetos que nós podemos reutilizar, que nós podemos reciclar, para que possamos dar continuidade ao uso desses resíduos, ao uso desses objetos. Vejam aí a primeira imagem de um vidro de Nescafé, né? Ele já foi utilizado, o conteúdo interno, no caso, o Nescafé, e ficou o vidro. Então, ao invés de jogarmos no lixo, nós podemos reutilizá-lo. Podemos, sim, depositar no lixo, mas que seja para a reciclagem. Ou nós podemos reutilizar de outra forma na nossa casa. Vejam aí, o potinho foi pintado, foi decorado, onde nós podemos guardar objetos dentro, podemos guardar várias coisinhas dentro desse potinho de vidro, que foi decorado, foi pintado de forma linda e bela. Temos aí, ó, também vidro, esse vidro aí, no caso, esse recipiente de shampoo e de condicionador. Então, ele foi, ao invés de ser jogado no lixo, ele foi reutilizado para ser utilizado em casa. Foi transformado em um potinho para colocar lápis, um porta-lápis, né? Vejam aí também uma lata de leite de metal que foi reutilizada, foi pintada, decorada para nós. E existem várias utilidades. Nós podemos colocar lápis, nós podemos colocar outros objetos da nossa escolha. A mais embaixo, nós estamos vendo aí esses super-heróis que foram reutilizados com aquele rolinho que fica, aquele rolinho de papelão que fica na parte interna do papel higiênico. Após a utilização de todo o papel higiênico, sobra esse rolinho de papelão, que nós podemos reutilizar
para diferentes objetivos. No caso aí, foi decorado com pintura, uma pintura, desenho, representando super-heróis, que pode ser utilizado como fantoches, como brinquedos, enfim, pode ter vários objetivos. Temos aí também a garrafa PET sendo reutilizada em forma de sofá, olha só, em forma de sofá, foi feito também uma mesinha de centro, essa imagem ao meio. A garrafa PET também foi reutilizada, observem a imagem como que fosse uma maçã, representando em forma de maçã, que você pode guardar, é um porta-objetos, você pode guardar vários objetos que você desejar. E, por último, essas garrafas em vidro, essas garrafas de vidro, foram pintadas, decoradas, para serem reutilizadas como decoração na nossa casa ou em outro ambiente qualquer, em outro tipo de ambiente. Então, vejam, crianças, a importância da reutilização desses resíduos, da reciclagem desses resíduos, como é importante, como é necessário para que nós possamos preservar cada vez mais o nosso meio ambiente e gerar, de fato, emprego e renda para a nossa população. Vamos agora para uma atividade complementar. Antes de explicar essa atividade complementar, quero lembrar vocês sobre a atividade de casa, tá? A atividade de casa é referente à página 79, tem 3 questõezinhas lá, que vocês vão responder no livro, na página 79, e além de responder essas questões na página 79, vocês também vão responder essas questões que estão aí na telinha, no slide, referente a uma atividade complementar sobre todo esse conhecimento, todos os conhecimentos, todos os assuntos que nós abordamos na nossa aula de hoje. Existe aí uma observação: copiar perguntas e respostas no caderno. Então, vejam aí as perguntas. Então, essas perguntas vocês vão copiar, vocês vão transferir para o caderno de vocês, na disciplina de geografia, referente à disciplina de geografia, e vão responder também no caderno. Então, vai ser tudo no caderno. Perguntas e respostas, para que nós possamos corrigir na próxima aula. Então, seguem aí as perguntas, tá certo? A primeira: de onde vem a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil? Como os restos de alimentos também são chamados? Qual o destino de boa parte dos resíduos gerados pelas atividades humanas? Qual o destino dos resíduos orgânicos? Em que são transformados e qual sua utilidade? Escreva 5 exemplos de resíduos que já utilizamos e que podem ser reciclados. E, por último, confeccione um objeto de sua escolha, reutilizando garrafa PET, e apresente somente no retorno às aulas presenciais. Como nós ainda estamos no período de isolamento devido à pandemia, essa confecção desse objeto você realiza normalmente na sua casa. No entanto, só será possível apresentar para nós, professoras, no retorno às aulas presenciais na nossa escola. Nós estaremos gradativamente solicitando todas essas atividades que nós estamos solicitando para que vocês realizem de forma concreta. Nós estaremos, aos poucos, solicitando no retorno às aulas presenciais. Então, reforçando, atividades de casa, não deixem de fazer, página 79 do livro, mais atividade complementar. Seguem aí as perguntas que devem ser copiadas no caderno e respondidas também no caderno. Então, crianças, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje, tá? Muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela presença, pela participação de todos vocês aqui. Nossa aula de hoje foi incrível. E
ficamos por aqui. Recebam o meu abraço, o meu beijo virtual e até a próxima aula.